lavrar sempre a escritura pública com base no artigo 108 do Código Civil de 2002. Quem lavra esta escritura pública? De acordo com a Lei 8935/94, é o tabelião de notas, ok? Lavrada essa escritura pública, eu vou levar essa escritura pública a registro, no assentamento registral, onde eu vou constituir o meu direito real, ok? Então a questão é, lavrada a escritura pública, com base no artigo 108 do Código Civil, o escrevente, o preposto, ele deve preencher todos os requisitos com base no decreto 9340, que regulamentou a Lei 7433. O que esse decreto diz? Para intermediar a segurança, somos obrigados a apresentar os documentos pessoais do comprador e do vendedor, mas precisamente do vendedor, aquele que está alienando, aquele que está vendendo o imóvel. Que documentos nós, advogados, escreventes, e a minha esposa não tem o CPF. Como intermediar essa venda? Bom, é simples. Antigamente, nós podíamos falar, o Sérgio é casado com a Maria pelo regime da comunhão universal de bens, ok? A Maria não precisa trabalhar, a Maria sempre foi e sempre será dependente do Sérgio. Ok? Portanto, se a Maria é dependente do Sérgio, a Maria não trabalha, a Maria não declara imposto de renda. Portanto, o CPF dela é comum com o Sérgio. Ou seja, a Maria assina como dependente do CPF do Sérgio. Hoje, eu posso praticar um ato lavrando que o Sérgio e sua mulher vendem o imóvel, ambos inscritos no mesmo CPF? Não. Hoje, de acordo com a instrução normativa da Receita Federal, cada um tem que ter o seu CPF. Tá? Então, antigamente eu poderia intermediar uma venda, sabendo que o meu cônjuge não tem o CPF, mas ela é dependente do meu CPF. Então, antigamente eu podia lavrar um contrato particular de venda e compra, declarando marido e mulher, ambos inscritos no mesmo CPF, ou Maria dependente do CPF do Sérgio. Hoje eu não posso mais. Instrução normativa da Receita Federal. Então o artigo 176 da Lei 6.015 de 73 fala: devemos qualificar as partes contratantes, outorgante vendedor, outorgado comprador, sendo pessoa física, nacionalidade, estado civil, RG ou CPF, na falta deste, a filiação. Lembrando que eu não posso dispensar o CPF de acordo com a instrução normativa da Receita Federal, ok? Mas eu posso dispensar o RG. Eu não sou obrigado a constar no corpo de uma escritura pública o número do meu RG, o registro geral. Na falta do RG, eu posso colocar a minha filiação, ou seja, o Sérgio, filho de fulano e fulano. Eu posso dispensar o número do RG, mas não posso dispensar o número do CPF, de acordo com a instrução normativa da Receita Federal, tá? Um ponto pertinente aqui, que eu falo a todos os ouvintes, como intermediar a seguinte venda e compra. Se na matrícula constar Sérgio Rodrigo de Freitas Julião, brasileiro, casado, proprietário e domicílio. Poxa, vocês estão percebendo que na matrícula consta apenas como um proprietário. O Sérgio, nacionalidade, brasileiro, profissão, advogado, estado civil, casado. Mas casado com quem? Não consta o nome do seu cônjuge. Também não consta o número do RG, também não consta o número do CPF. A pergunta, como intermediar essa venda? Saberia me dizer? Bom, primeiramente você vai solicitar os dados que estão faltando na matrícula. Na matrícula está faltando o número do RG, o número do CPF e com quem o Sérgio é casado. Eu preciso solicitar uma cópia da certidão de casamento atualizada para averbar na matrícula com quem o Sérgio é casado. Agora eu pergunto a vocês, ouvintes, de posse da certidão de casamento, qual o documento, ou melhor, qual é o ato principal que devemos apreciar em respeito ao princípio da continuidade e disponibilidade registral? Então eu volto a dizer, de posse da certidão, de posse da matrícula,
eu certifico quem é proprietário. O Sérgio, apenas constando brasileiro, casado e proprietário. Falta o nome do cônjuge, falta o RG e falta o CPF. Simples. Só pedir uma cópia autenticada do RG para averbar na matrícula. Uma cópia autenticada do CPF para averbar na matrícula. E preciso averbar também o nome do cônjuge e o regime de bens. Ok? Então, nada mais do que apresentar a cópia da certidão de casamento atualizada. Então, a pergunta que eu faço a vocês, ouvintes, é: de posse da certidão de casamento atualizada, qual é o requisito principal que devemos observar em respeito ao princípio da continuidade e disponibilidade registral? Saberia me dizer? Você saberia me dizer? Muitos falam, devemos apreciar o regime de bens, devemos apreciar a data da assinatura. Nada disto. Como o nosso tempo é curto, eu não estou lecionando para os meus alunos, eu já falo diretamente. O requisito principal que devemos observar é o estado civil do Sérgio, no corpo da certidão de casamento. Por quê? Na matrícula consta o Sérgio como casado, não sabemos com quem ele é casado. Então, de posse da certidão de casamento, devemos observar qual é o estado civil do contraente, Sérgio, no corpo da certidão de casamento. Ao observar, se eu me certificar que o Sérgio, no corpo da certidão de casamento, o estado civil dele é o de solteiro, eu não tenho dúvida que o Sérgio é casado com a Maria. Mas se eu certificar que o Sérgio, no corpo da certidão de casamento, o Sérgio é divorciado, então o Sérgio não é casado em uma única núpcia, o Sérgio foi casado em segundas núpcias. Portanto, essa certidão de casamento, ela é válida, mas eu não posso averbar ela agora. Eu preciso averbar primeiramente o primeiro casamento. Então eu preciso, senhores ouvintes, eu preciso averbar o primeiro casamento. Casei, me separei, me divorciei, e depois, em seguida, eu vou averbar o meu novo casamento, que são as minhas segundas núpcias. Lembrando que, se eu não observar isso, qual é o risco que eu corro? Qual é o risco que o advogado, ao não apreciar isto, corre? Advogado, imobiliária, enfim, o próprio escrevente do cartório de notas, o próprio escrevente de registro de imóveis. Qual o risco que eles correm se eles não apreciarem o estado civil no corpo dessa certidão de casamento? O risco que esse imóvel que o Sérgio está vendendo hoje, nem mais do Sérgio é. Por quê? O Sérgio foi casado em primeiras núpcias no regime da comunhão universal de bens. Casou, separou, divorciou e casou novamente. Só que o primeiro cônjuge não atualizou a matrícula. E no primeiro casamento, o Sérgio, na separação, esse imóvel ficou para virago, ficou para separanda, ficou para ex-mulher. Portanto, o Sérgio não pode vender esse imóvel, que nem mais dele é. Entenderam, senhores? A complicação é uma coisa simples, mas devemos observar. E o que mais tem é amanhã tornar esse ato nulo de pleno direito, porque nós vendemos o imóvel que não mais é nosso, tá? E sim de terceiro. É onde difere o princípio basilar do sistema registral, que é o princípio da continuidade e disponibilidade registral. Mas voltando aqui na intermediação, está chegando inúmeros e-mails aqui. Eu vou apreciando aqui, nós vamos conversando com os senhores. A questão é a seguinte: então nós atendemos o artigo 176 da Lei 6.015 de 73, tá? Que é a qualificação das partes contratantes. Quando eu for intermediar uma venda, quando eu for transmitir um imóvel, a que título? Eu posso transmitir para você, doutor, por doação. Eu lhe considero uma pessoa muito íntima, gosto muito de você e gostaria de doar um patrimônio para você. Eu posso? Posso. Onde está prevista a doação? A doação está prevista no inciso 1º do artigo 67 da Lei 6.015 de 73. Portanto, eu posso doar um imóvel para você. Eu posso doar imóvel para o meu filho ou para quem eu quiser. Ok? Então, eu posso lavrar uma escritura pública de doação. Eu posso lavrar uma escritura pública de venda e compra. Eu posso lavrar uma escritura pública de dação em pagamento. O que é uma dação em pagamento? Saberia me dizer?
você na semana passada me emprestou